Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso de SQL básico aqui no YouTube, beleza? Essa aulinha aqui, ela vai ser a nossa aula de introdução do nosso curso. Eu vou passar para vocês alguns conceitos iniciais e depois eu vou mostrar tudo o que nós vamos aprender durante todas as aulas do nosso curso, beleza? Vai ser como se fosse uma sériezinha aí de 7 aulas. Eu vou deixar tudo em uma playlist, tá? E aí o meu objetivo com esse curso aqui é apresentar para vocês os principais conceitos que vocês precisam saber para vocês terem um nível de SQL básico, tá bom? E aí ele vai ser um curso aqui 100% prático, tá? A única aula que eu vou utilizar slide vai ser essa daqui, porque é uma aula mais introdutória, tá bom? As próximas aulas vai ser 100% prática ali, botando a mão na massa, escrevendo as consultas, escrevendo as queries no SQL, beleza? Vamos lá? Introduçãozinha, certo? Primeiro, eu gostaria de falar para vocês qual que é a importância dos dados hoje em dia, né? Hoje, os dados eles são essenciais para todas as empresas. Por quê? Porque a partir dos dados, as empresas conseguem tomar as melhores decisões a níveis estratégicos, a níveis de inovação, e elas conseguem ter uma vantagem competitiva muito grande, tá bom? Então, hoje, dados são os combustíveis das empresas, certo? E aí eu separei aqui 5 tópicos da importância dos dados. Primeiro, tomada de decisão, né? Porque com base nos dados, as empresas elas conseguem tomar decisões com base em algo que já aconteceu durante a empresa, certo? Ela consegue tomar decisões baseadas em fatos e não em suposições ou achismos, né? Por exemplo, a gente acha que as nossas vendas de um determinado produto vão cair. Vamos fazer determinada ação para que isso não aconteça. Não é utilizado a palavra a gente acha, por exemplo. É utilizado a palavra de fato as vendas do nosso produto X vão cair. Por quê? Porque nós analisamos os dados históricos da nossa empresa e nós estamos identificando uma tendência de queda com base nas vendas desse produto, certo? Então, a análise de dados ela é muito importante para a tomada de decisões estratégicas para as empresas, certo? E aí já linka com o item 2, na identificação de tendências. Esse exemplo que eu dei para vocês. Nós verificamos que mês a mês a venda do nosso produto X está caindo. Então, nós estamos identificando uma tendência de queda. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ignorar isso? Não, não vamos. Nós precisamos tomar alguma ação para que as vendas desse produto não caiam mais e comecem a subir novamente. Consequentemente, a gente faz mais vendas. Consequentemente, nós faturamos mais. Certo? Item 3. Melhoria da experiência do cliente. Então, com base nos dados, nós conseguimos identificar o comportamento de cada um dos clientes, certo? Eu acho que vocês já devem ter passado por isso quando vocês entram em algum tipo de marketplace aí para fazer algum tipo de compra. Então, por exemplo, a Amazon. Eu faço muitas compras na Amazon de livros, né? E eu gosto bastante de livros sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal e assim por diante. O que a Amazon faz? A Amazon identifica os dados que eu gerei para elas, que são o quê? Os dados de compras que eu fiz lá dentro da Amazon. Quais compras? De livros relacionados a empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então a Amazon sabe, ela analisou que eu gosto de livros relacionados a esses dois temas. Então todas as vezes que eu entro na Amazon, o que acontece? Eu tenho indicações de livros relacionados ao tema que eu gosto. Isso é feito com base na análise de dados. E isso melhora a minha experiência como cliente na Amazon. Porque toda vez que eu entro lá, eu tenho na minha tela coisas que eu gosto. E não coisas que eu não gosto, sabe? Se eu entrasse na Amazon e só aparecesse um monte de coisa aleatória lá, eu ia achar isso ruim, certo?
e a minha experiência ia ser prejudicada. Então, com base nos dados, a gente consegue tanto melhorar a experiência do nosso cliente, como também identificar oportunidades de crescimento para a empresa a partir de estratégias de farming, que a gente chama. Ou seja, esse exemplo que eu citei, basicamente, é bom para mim como cliente, porque eu vou entrar todas as vezes na Amazon e vou ver as coisas que eu gosto. E é bom para a Amazon porque dessa forma ela consegue vender mais para mim, porque vai tá aparecendo mais coisas lá na minha tela em que eu gosto. Então vai ser bom para minha experiência e vai ser bom para a Amazon porque ela vai lucrar mais com isso, certo? Ponto 4. Otimização e operações. A partir da análise de dados, nós conseguimos identificar gargalos nas nossas operações, na operação das empresas. Como assim? Nós estamos analisando aqui os dados de todas as nossas operações e nós identificamos que nós estamos saindo no prejuízo na nossa operação de logística, por exemplo. Cara, vamos melhorar isso. Como que a gente consegue melhorar? A gente entra a fundo na análise de dados para tentar identificar pontos de melhorias. Então, nós conseguimos otimizar todas as nossas operações e identificar esses gargalos para que a gente tome as melhores decisões para a nossa empresa, né? Ou para a empresa que a gente trabalha, né? E ponto 5, vantagem competitiva. As empresas que utilizam análise de dados, elas acabam saindo na frente dos seus concorrentes porque elas acabam identificando oportunidades antes dos seus concorrentes. E com isso, elas conseguem tomar ações para aproveitar essas oportunidades, certo? E aí, aqui eu trouxe um case de sucesso, né? Um case de sucesso da Netflix e o caso de redução do churn deles. Primeiro, o que é churn? O churn ele é o cancelamento de assinaturas. Então, por exemplo, se eu hoje sou assinante da Netflix e eu decido cancelar minha assinatura, então eu vou lá, cancelo minha assinatura. Eu vou ser um cliente considerado como churn para a Netflix, tá bom? Então, churn é basicamente isso. É o cancelamento da assinatura ou a pessoa parar de utilizar o produto de determinada empresa e assim por diante. O churn é muito utilizado e ele é muito analisado dentro das empresas. Na empresa que eu trabalho hoje, eu cuido do churn dessa empresa. Então, basicamente, o meu dia a dia é tentar identificar ali por que os clientes estão parando de utilizar o nosso produto e a partir disso, com base nessa análise de dados, a gente elaborar estratégias para passar para os times comerciais, os times de experiência do cliente, de marketing, para que a gente não perca mais os clientes, certo? Mas voltando aqui, qual que era o desafio da Netflix? Reduzir o churn, ou seja, reduzir o cancelamento dessas assinaturas e aumentar a retenção dos clientes, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram, primeiro, uma análise do comportamento do usuário, certo? Eles analisaram todos os dados dos usuários da Netflix para que dessa forma eles criassem um sistema de recomendação personalizado. Lembra do exemplo que eu dei da Amazon, em que eu entro na Amazon e aparece ali as coisas em que eu gosto de comprar? A Netflix fez basicamente isso. Eles analisaram cliente, assinante a assinante, né? Mas no caso deles, eles fizeram essa análise de uma forma um pouco mais escalável, né? E aí eles analisaram assinantes a assinantes e verificaram: o fulano gosta de filmes de comédia e ação. O ciclano gosta de filmes de ficção científica e ele gosta de documentários, certo? E aí, a partir dessa análise de dados que eles fizeram com cada um dos assinantes deles, eles fizeram um sistema de recomendação para esses assinantes. Dessa forma, qual foi o resultado que eles tiveram? Eles tiveram uma redução do churn. Por quê? Porque eles personalizaram a visualização de cada assinante dentro da Netflix. Cada assinante entrava na Netflix e aparecia lá para eles, e ainda aparece, exatamente o que eles gostam de assistir. O tipo de filme, ou o tipo de série, ou o tipo de documentário que eles gostam de assistir. Então, dessa forma, os assinantes eles sempre entram e já tem lá várias indicações de temas relacionados ao que eles gostam. Imagina se você entra na Netflix
e só tem uns filmes bem aleatórios que você não gosta, você vai sair, vai fechar a Netflix e vai acabar indo para algum outro concorrente da Netflix, certo? Então, esse case deles, eles aplicaram na prática algo relacionado à análise de dados, que foi a análise do comportamento do usuário, certo? E aí com isso, eles reduziram o churn, eles conseguiram aumentar o tempo de visualização de cada assinante, porque só aparecia para cada assinante o que eles gostam de assistir, consequentemente, eles assistiam mais e eles passavam mais tempo na plataforma. E com isso também, eles conseguiram expandir a base de usuários deles, trazendo mais usuários, justamente porque as pessoas entram, assistem justamente o que elas querem e recebem indicações do que elas gostam de assistir, certo? Então, é um case bem interessante para eu passar para vocês a importância da análise de dados, certo? E aí o que acontece? Qual que é o problema? Os dados hoje, eles não se encontram perfeitamente prontos para ser utilizados, tá? Por quê? Porque nas empresas existe o banco de dados da empresa e dentro desse banco de dados existe várias tabelas, tá? E cada tabela vai armazenar uma informação separada. Aqui eu trouxe um banco de dados de uma empresa daqui do Brasil que é chamada de Olish, tá? E esse banco de dados aqui eu utilizo no meu curso de SQL do básico ao avançado, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais, primeiro link na descrição. Aqui, nesse nosso curso de SQL básico, a gente vai utilizar um outro banco de dados, que é um banco de dados com duas tabelas da Spotify, tá bom? Mas só para contextualizar vocês, esses dados aqui, eles estão armazenados, olha só, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas. Cada uma dessas tabelas armazena uma informação diferente. Olha só, essa tabela aqui armazena uma informação de vendedores que vendem seus produtos dentro da Olish. Então tem a informação do vendedor e de onde que ele é, qual o estado que ele mora e qual a cidade. Essa outra tabela armazena as informações dos pedidos, por quanto cada pedido foi vendido e quantos produtos foram vendidos em cada um desses pedidos. Essa outra tabela é a tabela de produtos, que mostra qual que é a categoria de cada produto e quais que são as características dele, o tamanho, comprimento, altura, largura e assim por diante. Essa outra tabela é a tabela de clientes, que mostra as informações dos clientes, certo? E aí percebem que a gente tem uma tabela para cada tipo de informação, então os dados eles se encontram separados, certo? Cada dado em cada uma dessas tabelas. E é aí que entra o SQL, certo? O SQL ele não é uma linguagem de programação. O SQL é uma linguagem de consulta a banco de dados. Com o SQL, eu consigo verificar todos os dados que existem em cada uma dessas tabelas. Com o SQL, eu consigo fazer operações aritméticas, eu consigo ter funções de agregação para eu manipular os dados de cada uma dessas tabelas. Com o SQL, eu consigo juntar as informações de cada uma dessas tabelas para eu montar uma única tabela com as informações que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero as informações dos vendedores, qual que foi o valor total de vendas dele e qual que foi a categoria do produto mais vendido. Eu consigo montar essa tabela a partir do SQL, selecionando aqui cada uma dessas tabelas e cruzando essas tabelas, certo? Então o SQL ele serve para isso e ele é importante por causa disso, porque é uma linguagem que eu vou conseguir consultar cada uma das minhas tabelas em cada um dos meus bancos de dados. Porque pensa, eu posso só baixar essas tabelas aqui, levar para o Excel e verificar lá. Beleza, você pode, mas o Excel ele não foi criado para funcionar como se fosse um banco de dados. E o Excel ele tem um limite de linhas. É 1.100.000 e poucas mil linhas ali que você consegue adicionar de informações no Excel. Acaba sendo muito ineficiente. Eu, por exemplo, já trabalhei com tabelas em que elas tinham mais de 100 milhões de linhas. Eram tabelas de 50 gigas. Pensa você baixar um arquivo de 50 gigas e tentar abrir no Excel. Primeiro que você não vai conseguir visualizar ele inteiro, né? Porque você só vai conseguir visualizar 1 milhão de linhas, certo?
Então, com o SQL a gente consegue manipular esses dados que existem na nossa tabela, preparar os dados de acordo com o nosso objetivo. Então a gente monta uma tabela com o SQL e a partir dessa tabela a gente parte para a nossa análise de dados, para daí nós conseguimos identificar tendências, elaborar insights e tomar as melhores decisões, certo? E aí, como que o nosso curso aqui de SQL básico ele está dividido? A aula 1 é basicamente essa aula que nós estamos, tá? Então, eu falei para vocês da importância dos dados, por que estudar SQL, e agora eu vou falar para vocês da divisão do nosso curso, certo? A aula 2 ela vai ser basicamente uma aula de preparação do nosso ambiente. Então, nós vamos fazer o download da nossa base de dados, né, uma base de dados do Spotify. Nós vamos fazer o download do VS Code, que é o editor de código em que nós vamos escrever todas as nossas consultas de SQL lá dentro. Nós vamos adicionar essa base de dados dentro do VS Code. Nós vamos conhecer as nossas tabelas, quais informações que estão presentes em cada uma dessas tabelas, e nós vamos realizar as nossas primeiras consultas, né, as nossas primeiras consultas básicas ali, para a gente conhecer cada vez mais essas nossas tabelas, certo? Aula 3, nós vamos aprender a filtrar valores em cada uma dessas tabelas. E para isso, nós vamos aprender o where. E aí, com o where, nós vamos aprender todos os operadores que a gente consegue utilizar filtrando com o where, que é o end, o or, o in, o between e o like. Beleza? Então, aula 3, nós vamos filtrar. A aula 4 já entra uma questão um pouquinho mais matemática, digamos assim. Nós vamos aprender a fazer operações aritméticas entre as colunas. Então, como que a gente soma valores de colunas separadas, como que a gente subtrai, como que a gente multiplica, como que a gente divide. Nós vamos aprender também as funções de agregação, que é o sum, o count, o AVG, que é de média, o min e o max. Nós vamos aprender o group by, o order by e o distinct. Beleza? A aula 5 a gente vai entrar em subqueries e having. Tá? E na aula 6 nós vamos aprender a cruzar as tabelas. Primeiro, na aula 6 eu vou mostrar para vocês uma introdução à teoria dos joins, né, que os joins eles são utilizados para a gente fazer o cruzamento entre as tabelas, que basicamente eu pegar, por exemplo, a informação dessa tabela e cruzar com essa tabela. Isso a gente faz com os joins, tá bom? E depois a gente vai para os joins na prática ali, que é aplicar os joins no código, né, nas nossas consultas. E aí nós vamos aprender o left join, o right join e o inner join. Fechado? E aí nós vamos partir para a nossa aula 7, que é basicamente o quê? É juntar todas as informações, tudo que a gente aprendeu nessas aulas, em uma só aula a partir de uma atividade. Então eu gero uma atividade para vocês, vocês tentam fazer e eu também faço a resolução dela, aplicando tudo o que a gente aprendeu durante a nossa aula, beleza? Aqui está um exemplinho de tudo que a gente vai aprender em cada uma dessas aulas, né? Então, aprender o select, o distinct, tirar uma média, fazer uma operação ali com uma coluna, fazer um cruzamento de uma tabela com a outra, agrupar esses dados, passar um filtro a partir de uma função de agregação e ordenar esses dados, beleza? Então, esse daqui vai ser o nosso curso de SQL básico. Espero que vocês gostem, tá? E nos vemos na próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários.